pessoal, tudo bem? Nós vamos retomar as nossas aulas, de Processo Civil 3. As últimas aulas nós fizemos uma revisão da Teoria Geral dos Recursos, fizemos uma revisão geral de todos os recursos que foram vistos. Foi passado um trabalho para que vocês identificassem qual o recurso que estava sendo requerido naquela questão. E aí nós marcamos uma aula para fazer a correção desse último trabalho que nós fizemos, certo? Tivemos a aula também referente à Semana de Debates Jurídicos da FASP, em que nós conversamos um pouquinho sobre a questão das audiências de conciliação e como elas estavam sendo realizadas por meio de aplicativos, como o WhatsApp, que foi permitido aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco, numa resolução recente que nós tratamos nesse momento desse debate, nessa situação de pandemia. Então, passadas essas fases, essas etapas, nós vamos agora continuar o nosso estudo em relação aos meios de impugnação das decisões judiciais. Como nós vimos no começo do semestre, existem 3 formas de se impugnar uma decisão judicial. Ou por meio dos recursos, que nós já vimos o que são recursos, Recursos são justamente aqueles meios de impugnação que não geram o início de um outro processo novo, mas sim, ele vai impossibilitar que se ocorra o trânsito em julgado daquela ação judicial que teve a decisão e vai prolongar o andamento daquele processo até o ulterior julgamento do recurso, certo? Então, o recurso é uma impugnação da decisão judicial que é feito dentro do próprio processo. Diferentemente, nós vimos que tem a ação autônoma de impugnação e temos os sucedâneos recursais. Dentro dos recursos, nós vimos apelação, agravo de instrumento, embargo de declaração, agravo interno, agravo no recurso especial e extraordinário, recurso especial, recurso extraordinário, recurso ordinário constitucional. Nós vimos embargos de divergência, não foi isso? E aí nós passamos a ver, com relação à ação autônoma, a querela nullitatis, Nós passamos dos recursos e entramos nas ações autônomas. A primeira ação autônoma que nós vimos foi a querela nullitatis. Mas antes da gente passar do recurso para a ação autônoma, nós vimos um instituto, que ele está mais alinhado com a caracterização de recurso do que de uma ação autônoma, pelas suas características, que foi o reexame necessário. Vocês lembram que na última aula que falamos sobre o planejamento do nosso cronograma de temas jurídicos a serem tratados no Processo Civil 3, nós estudamos remessa necessária e a querela nullitatis. E quando falamos sobre a remessa necessária, nós vimos que é um instituto previsto no Código de Processo Civil, em que ele vai ter vez quando houver uma decisão judicial desfavorável à fazenda pública. E aí, fazenda pública entendida como aqueles entes efetivamente de direito público, que são estados, municípios, Distrito Federal e União, que são a administração pública indireta, os entes da administração pública, melhor, direta. E com relação aos entes da administração pública indireta, enquadram-se como fazenda pública as autarquias e as fundações públicas de direito público, que aí também, de acordo com o regime jurídico administrativo, se assemelha às autarquias, certo? Então, tendo uma decisão judicial que seja contrária a esses entes, a essas pessoas jurídicas de direito público, chamamos de fazenda pública, e vai se existir, em regra, o Instituto da Remessa Necessária. A remessa necessária, como vimos, ela só vai acontecer se não houver um recurso voluntário desses entes públicos. Então, digamos que houve uma sentença desfavorável ao Estado de Pernambuco. Se o Estado de Pernambuco não entrar com o recurso cabível, no caso, se for o caso, a apelação, se ele não entrar com a apelação no prazo previsto da lei, que são, no caso, ele é 30 dias, porque nós vimos que para entes públicos os prazos de interposição de recursos são contados em dobro, 30 dias úteis. Se ele não entrar com a apelação nesse prazo, então o processo será remetido necessariamente para a instância superior
para que seja revista a decisão. Nós vimos também que existem as exceções a essa regra, ou seja, em regra, não havendo recurso voluntário do ente público, remete-se necessariamente o processo para a instância superior para que seja revista aquela decisão que foi contrária à fazenda pública. Mas existem casos, como nós já estudamos, que são exceções a essa regra, ou seja, exceções a essa obrigatoriedade de remeter o processo às instâncias superiores, que de um modo geral são exceções ligadas aos valores da causa. Quando o valor da causa não chegar àquele valor, então não se tem a obrigação de efetivamente remeter o processo para o tribunal, para o órgão de quem, certo? E aí nós vimos que há uma discussão em relação à natureza jurídica da remessa necessária, porque lhe faltaria um dos requisitos do recurso, que é a voluntariedade. Existiria a obrigatoriedade, efetivamente, desse recurso, digamos assim, dessa remessa. E diante da doutrina que nós conversamos aqui, que foi repassada para vocês estudarem, nós vimos que, não obstante inexistir a característica de voluntariedade, o instituto jurídico que mais se assemelha à remessa necessária é realmente o recurso, porque nele está presente, na remessa necessária está presente, os demais requisitos previstos para o recurso, né? E nós conversamos sobre isso aqui. Passada essa questão da remessa necessária, nós chegamos a ver efetivamente o que? A querela nulitatis, que é uma ação autônoma de impugnação à decisão judicial, e ela efetivamente é uma ação bem específica, porque ela é utilizada apenas para discutir um vício transrescisório dentro do processo civil. E que vício transrescisório é esse? É justamente a ausência da citação válida, ou porque efetivamente a citação não foi feita, ou porque foi feita de forma incorreta, ineficaz. Ou seja, tentou-se citar o réu, mas efetivamente essa citação nunca chegou àquele demandado, mesmo existindo algum AR que não foi devidamente assinado nos autos. E aí, no momento dessa ação, eu conversei com vocês sobre uma demanda que coincidentemente chegou às minhas mãos e em que o meu cliente, ele tinha tido contra ele uma demanda de exibição de documentos, exibição de alguns documentos. E aí o processo, ele tramitou todinho sem que ele fosse citado. E por que eu afirmo isso e afirmei na petição que eu apresentei ao juízo? Porque em todo o processo, a única coisa que você enxerga é que existiu, para tentar comprovar tanto a citação como a notificação do demandado nos demais atos processuais, apenas a tela do site do rastreamento dos Correios, dizendo que o objeto que foi enviado tinha chegado no município de Bom Conselho e que teria voltado. Mas em nenhum momento do processo existe um documento com a assinatura do demandado. E efetivamente ele não recebeu, ele só tomou conhecimento que existia o processo. Vejam como o negócio foi grave. Ele só tomou conhecimento que existia o processo depois que já tinha passado todos os procedimentos do processo de conhecimento, ou seja, já tinha recebido petição inicial, já tinha citado, já tinha dado prazo de contestação, prazo de produção de qualquer meio de prova que se requeresse, já tinha tido sentença, já tinha tido recurso da outra parte, já tinha tido acórdão, já estava no cumprimento de sentença e já era a terceira vez que tentava notificar ele para ele cumprir a sentença. Ou seja, já tinha tramitado todo o procedimento daquela demanda judicial. E aí ele só tomou conhecimento porque depois de 3 tentativas, sem conseguir que ele efetivamente cumprisse a execução, ou melhor, o cumprimento de sentença, foi que a juíza decidiu mandar um mandado através de oficial de justiça. Aí foi quando efetivamente ele tomou conhecimento do processo. Então, a querela nulitatis é efetivamente uma ação, né, em que ela discute esse vício transrescisório, que é gravíssimo,
por falta ou ineficácia da citação. Ou não houve a citação, foi feito de uma forma errada, certo? Então, conversamos sobre isso nas aulas passadas. E aí, nós hoje vamos iniciar outro tipo de ação autônoma de impugnação à decisão judicial. É uma ação bem extensa, né? Tem muita coisa para falar sobre que é a ação rescisória, tem muita coisa para se falar sobre a ação rescisória. E como essa semana nós vamos também ter uma aula destinada à correção do último trabalho, e vamos conversar um pouquinho sobre prática jurídica, né, confecção de petição, de peças jurídicas, peças processuais. Então, para não ficar muita informação para vocês durante a semana, nós vamos iniciar o estudo sobre ação rescisória, certo? Na aula de hoje, que é de sexta-feira. E aí, na próxima semana, nós vamos dar continuidade sobre o estudo da ação rescisória, certo? Hoje nós vamos ter realmente uma introdução à ação rescisória, entender o que é a ação rescisória, como é que ela se dá, quais seriam mais ou menos as hipóteses de cabimento. Nós vamos ter uma conversa inicial sobre esse tipo de ação autônoma, certo? E aí, ela é uma ação de competência originária dos tribunais. Nós vamos ver por quê, né, quando a gente conversa sobre competência da ação rescisória. Dentro das ações de competência originária do tribunal, que servem para impugnar uma decisão judicial, nós vamos estudar tanto a ação rescisória, que nós vamos começar a estudar nessa aula, quanto a reclamação. A reclamação judicial, como veremos nas aulas subsequentes, ela serve justamente para discutir uma decisão judicial, quando essa decisão judicial ela ofender a autoridade de um outro tribunal, certo? Ou tiver efetivamente usurpando a autoridade desse tribunal que teria a competência para julgar aquele tipo de demanda. Ou contraria uma decisão que já existe nesse tribunal que seria o competente, ou usurpa sua competência. E aí, quando formos falar e estudarmos mais aprofundadamente sobre reclamação, nós veremos que ela era um tipo de demanda que era apenas constitucional. Então, entendi-se, quando a reclamação ela começou a ser utilizada, que só caberia em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal e a sua competência, e também do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, dos tribunais superiores, ou seja, da questão constitucional para o STF e algumas questões infraconstitucionais do STJ. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, mudou-se esse cenário, e aí a reclamação passou a caber em relação à autoridade e à competência de qualquer tribunal brasileiro. Mas daí a gente vai conversar em aulas posteriores, certo? Nosso foco hoje vai ser justamente começar a estudar a ação rescisória. E aí, nós, como já começamos a conversar, nós já vimos que a ação rescisória é um meio de impugnação à decisão judicial e é uma ação autônoma. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, diferente do recurso, em que ele prolonga o andamento daquele processo, ele evita que o trânsito julgado ocorra naquele processo, né? Então, ele é uma impugnação que ocorre dentro daquele mesmo procedimento. A ação rescisória, ela é uma ação que como o próprio nome, a caracterização dela já diz, é uma ação autônoma. Então, ela vai gerar um novo processo judicial. Ela não vai efetivamente correr naquele processo em que foi proferida a decisão que ela está discutindo. E muito mais, isso acontece muito mais, além de ser uma ação autônoma, pelo fato de que a ação rescisória, ela é uma demanda que vai discutir uma decisão de um processo já transitado em julgado. Ou melhor, ela vai impugnar uma decisão já transitada em julgado, ou seja, que contra aquela decisão já existem os efeitos da coisa julgada, certo? Então, a ação rescisória é uma ação autônoma de impugnação de decisão judicial que visa discutir uma decisão judicial que já está transitada em julgado, ou seja,
uma decisão judicial sobre a qual já está fazendo efeito, já se exige os efeitos da coisa julgada, tá certo? E aí, quais são os meios de impugnar a coisa julgada no direito brasileiro? A ação rescisória, né, que nós vamos conversar agora, que é a ação por excelência que discute decisões judiciais transitadas em julgado. A querela nullitatis, que vai também discutir decisões que estão transitadas em julgado, só que a diferença dessas duas é o quê? Que a querela nullitatis, ela serve efetivamente para discutir o vício transrescisório. Então, essa demanda que nós já conversamos no início desse vídeo, ela serve justamente para discutir quando não houve aceitação ou não houve de forma válida. E ela não tem prazo para ser interposta, justamente porque é um vício gravíssimo dentro do processo civil. E a ação rescisória, ela é uma ação autônoma que impugna uma decisão transitada em julgado, mas como veremos, existe um prazo para sua propositura, certo? Fora essas duas demandas, que é a ação rescisória e a querela nullitatis, nós temos a impugnação do artigo 525, parágrafo 12 do CPC, e o artigo 535, parágrafo 5º do CPC, certo? E aí, nós vamos dar uma olhadinha nesses parágrafos. Conforme vocês forem ver no Código de Processo Civil esses parágrafos, esses artigos, que é o 525 e o 535, vocês vão verificar que são artigos que se relacionam com o processo de execução, ou seja, quando findado o procedimento de conhecimento, inicia-se de execução para cumprimento de sentença ou para execução de título extrajudicial. Você sabe que cumprimento de sentença é o cumprimento de um título executivo judicial, efetivamente porque é um título que adveio justamente de uma decisão judicial. E título executivo extrajudicial é submetido à execução, porque efetivamente é um título que tem força executiva, mas em regra não advém de uma decisão judicial, certo? E aí o 525, ele está dentro justamente dessa questão do processo de execução do cumprimento de sentença. E no parágrafo 12, nós vemos que, para efeito disposto no inciso 3º do parágrafo 1º deste artigo, o 525 fala justamente da questão do pagamento voluntário da obrigação de pagar ou dar quantia certa, né? Quando a sentença ela efetivamente condena a um pagamento ou entrega da quantia certa. E o parágrafo 1º diz que, na impugnação, certo? Ou seja, na defesa do executado, quando está no cumprimento de sentença, ele pode alegar o quê? O inciso 3º desse parágrafo 1º diz que ele pode alegar inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. E aí vocês vão compreender melhor isso que nós estamos falando quando estudar na execução, certo? Mas eu me sinto na obrigação de conversar com vocês pelo menos um pouco sobre isso, para que vocês entendam esses dois institutos também de impugnação à decisão transitada em julgado. Continuando. Quando entra com pronto, teve a sentença condenou o réu a pagar a quantia de R$5.000. Quando o réu ele é intimado do cumprimento de sentença para efetivamente pagar aquela quantia, ele pode apresentar uma impugnação, ou seja, uma defesa, como se fosse uma contestação, que é dentro da fase do cumprimento de sentença ou da execução. E dentre as várias defesas, vocês vão ver na fase de execução que a defesa do réu, do demandado, não é livre como é na contestação, porque na contestação ele pode se defender alegando qualquer tipo de fato que sirva para elidir aqueles fatos que estão narrados na petição inicial. No processo executivo é diferente. Existe uma vinculação da defesa, ele só pode se defender alegando efetivamente aqueles fatos que estão narrados na lei. E aí, a própria legislação processual, ela prevê no artigo 525, parágrafo 1º, quais são as matérias de defesa que podem estar contidas na impugnação ao cumprimento de sentença.
Dentro dessas matérias de defesa delimitadas, nós temos que, no parágrafo 1º do artigo 525, a impugnação executada pode alegar que existe a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação. Ou seja, ou o título é inexequível ou a obrigação que consta dele é inexigível, por diversos motivos. E aí, o parágrafo 12, que é o que nos interessa nesse momento, diz que, para efeito do disposto nesse inciso 3º, ou seja, para efeito de comprovar que o título que está sendo executado, ele é inexequível ou inexigível, considera também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Em outras palavras, o que é que podemos dizer aqui nesse sentido? Que, digamos, eu entrei com uma demanda judicial, certo? Alegando que mereço uma indenização, porque sofri uma violação, um dano material decorrente da aplicação de uma determinada norma consumerista. Então, de acordo com aquela norma do direito do consumidor, eu tenho direito, efetivamente, digamos o seguinte, foi editada uma norma de direito do consumidor, vamos supor, que se a pessoa comprar uma passagem aérea e esperar mais de meia hora de atraso de um voo, ela tem o direito de receber como indenização o valor de R$3.000. Digamos que exista esse tipo de norma jurídica, de texto normativo. E aí, várias pessoas entram na justiça, alegando esse atraso de 30 minutos, superior a 30 minutos, e conseguem ganhar, em sentença, o direito de receber esses R$3.000, certo? E aí, tramitou o processo todinho, só que enquanto esses processos nas justiças estaduais estão tramitando, existe uma ação direta de inconstitucionalidade ou um recurso extraordinário que já discute a constitucionalidade ou não dessa norma no Supremo Tribunal Federal. E aí, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar esse artigo de uma legislação consumerista, ele vai dizer, esse artigo, esse dispositivo legal é inconstitucional por isso, isso e isso. E aí, digamos que já transitou em julgado, certo? Já transitou em julgado aquela decisão, aquela sentença que concedeu, que condenou a companhia aérea a pagar esses R$3.000 para, digamos, para 1.000 pessoas. Então, 1.000 pessoas já têm aquela sentença transitada em julgado, já entraram com ação executiva para receber o dinheiro. Enquanto está tramitando essa ação executiva, digamos que o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão declarando a inconstitucionalidade dessa lei, que essa lei foi a base e o fundamento para a condenação na sentença. Deu para entender? Então, eu tenho uma legislação consumerista que diz que se esperar mais de 30 minutos de atraso de voo, a pessoa, o consumidor, tem direito a receber R$3.000 de indenização. Eu tenho 1.000 consumidores que entraram na justiça requerendo essa indenização. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para discutir a constitucionalidade desse artigo, certo? Dessa legislação. Eu tenho sentenças favoráveis a esses consumidores que, com base nesse dispositivo legal, condenou as companhias aéreas ao pagamento desses R$3.000 para os consumidores que entraram com as ações judiciais. E tenho o cumprimento de sentença, ou seja, já transitou em julgado a sentença, eles entraram com o cumprimento de sentença para requerer esses R$3.000 de indenização. Só que depois que eles entraram com o cumprimento de sentença, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional esse artigo que efetivamente baseou a sentença. E aí, o que fazer agora? Se a sentença já transitou em julgado
e efetivamente existe a execução, mas a execução efetivamente não é mais devida, porque vocês já estudaram esse constitucional, que o Supremo Tribunal Federal, ele adota a teoria da nulidade dos atos inconstitucionais. E o que é que isso quer dizer? Que se um ato normativo foi entendido por inconstitucional, a regra é que aquele ato normativo é entendido como que ele nunca produziu efeitos, a não ser que o Supremo Tribunal Federal, em sua decisão, module os efeitos daquela decisão. Mas, se, tendo sido considerada inconstitucional, essa norma que dá o direito ao consumidor de ganhar R$3 mil de indenização por mais de 30 minutos de espera, no atraso de um voo, quer dizer que essa norma nunca existiu no ordenamento jurídico brasileiro. Então, obviamente, aquele título executivo judicial, ele é inexigível. Então, dentro dessa lógica, entra esse parágrafo 12 do artigo 525 do Código de Processo Civil e diz que nesses casos, mesmo já tendo uma sentença transitada em julgado, mesmo já existindo a execução desse título executivo, se sobreviesse uma decisão do Supremo Tribunal Federal julgando a inconstitucionalidade dessa lei ou dessa interpretação da lei, então esse título será inexigível e aí a pessoa pode entrar com impugnação à execução, alegando isso, e efetivamente não vai ser executado esse valor. Certo? Deu para entender? Se vocês não conseguiram entender essa explicação, vocês mandem um e-mail para mim, tá certo? E aí, essa é a mesma lógica contida no artigo 535, que também tá aí no slide de vocês. O 535, parágrafo 5º. O 525, parágrafo 12, refere-se a essa situação toda que eu conversei com vocês, na questão de cumprimento de sentença, de título executivo judicial. E o 535, parágrafo 5º, é a mesma realidade, só que na execução de título executivo extrajudicial. E aí, é quando a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela acontece depois do trânsito em julgado da sentença do processo de conhecimento e antes do trânsito em julgado da sentença do processo de execução, certo? Existem dois momentos aí. Existe a sentença do processo de conhecimento, trânsito em julgado, está na execução, e depois que finaliza a execução, existe a sentença da execução. Essas impugnações do 525, parágrafo 12, e 535, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, elas são impugnações que ocorrem após o trânsito em julgado da sentença do processo de conhecimento e antes do trânsito em julgado da sentença do processo de execução. Se já foi feita a execução, a companhia aérea já efetivamente pagou aquele valor aos consumidores e transitou em julgado a sentença do processo de execução e sobreveio essa sentença do processo de execução a decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a inconstitucionalidade da lei, o que cabe é a ação rescisória, certo? Então, já foi muita informação nesse vídeo para vocês. Vamos dar uma pausazinha e no próximo vídeo a gente continua.